Irmão Sebastião, evangelista Sebastião, pelo convite. Também cumprimentar o pastor dessa igreja, juntamente com a pastora dessa igreja também. Depois vou aprender o nome das irmãs, viu? Me perdoem. Também a esposa do irmão Sebastião, todos os irmãos que vieram aqui nesta noite. Nesta noite eu quero dizer a vocês que não esperem nada da Jusceli que vai nos falar, mas esperem de Deus, porque eu creio que se cada um dos irmãos, todos os irmãos, quando pegam o microfone aqui para falar algo, não é a nossa voz que fala, mas é Deus que coloca algo em nosso coração para nós transmitirmos à igreja. Aleluia! Eu quero vos convidar a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16 e versículo 15, para nós darmos início aqui à nossa meditação. Eu não sou uma pregadora, não sou teóloga, mas sou uma testemunha do Senhor Jesus. Então, eu quero nesta noite transmitir para a igreja aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. No sábado passado, meu esposo pregou aqui, alguns irmãos estavam presentes, né? Quantos estavam presentes? Né? Deus usa ele na ministração da palavra e eu sou uma levita do Senhor, né? Mas também testemunho daquilo que o Senhor faz na minha vida, porque nós devemos falar aquilo que o Senhor faz por nós, transmitir a outros para que a fé possa ser acrescentada. No livro de Marcos 16 e 15, é um versículo bem conhecido de toda a igreja, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Os irmãos podem se sentarem, por favor. Esse versículo ele nos mostra a importância de darmos créditos e acreditar no testemunho que nós ouvimos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quando eu digo algo assim, dar importância naquilo que ouvimos, eu gostaria já de iniciar contando um testemunho que aconteceu na minha vida. Eu tinha aproximadamente uns 20 anos de idade, ainda não conhecia o meu esposo, e o irmão Sebastião entregou uma profecia para mim, e naquele momento ele disse assim, que o Senhor me levaria para muitos lugares que eu nem imaginaria, para levar a palavra do Senhor através do louvor. E naquele momento era impossível para mim. Nem na própria congregação onde eu estava, eu não era vista. Aleluia. Se passaram uns 10 anos, eu conheci o meu esposo pregador da palavra, e eu já preguei em 3 estados, já louvei em 3 estados do Brasil. O Senhor tem levado nós por lugares que eu nunca imaginava. Glória a Deus. Aleluia. E hoje eu estou aqui também nesta noite. Aleluia. Nunca imaginava que estaria aqui compartilhando a bondade de Deus com os irmãos. Então, aqui, essa palavra aqui, de crédito, quando o Senhor fala, Ele vai cumprir. Aleluia. Que nós nunca venhamos a duvidar da voz de Deus. Pode demorar algum tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a palavra dele vai se cumprir. Aleluia. E também nunca duvide dos servos do Senhor, que o Senhor tem colocado para levar a mensagem dele. Amém? Glória a Deus. Esse ide de Jesus aqui de Marcos 16 e 15, ele pode ser através do nosso exemplo de vida. Nem sempre levar a mensagem do Senhor é através da pregação da palavra, como muitos estão acostumados. Mas se você ali no teu trabalho, na escola, na tua vizinhança, na tua casa, você é um bom exemplo de vida, você está levando o ide de Jesus. Se você tem caráter, se você cumpre com a sua palavra, o ide de Jesus também pode ser através da pregação da palavra. Hoje em dia nós também podemos falar de Jesus através das mídias sociais, né? O campo é grande para nós anunciarmos o Evangelho de Jesus. E também outra maneira de nós falarmos sobre o Evangelho de Jesus é através dos testemunhos.
Eu estava conversando com a irmã, a vovó ali, eu não sei o nome da irmã também, no sábado passado, ela falou: irmã, se eu sentasse aqui para contar tudo que Deus fez na minha vida, eu levaria horas. Certamente, se hoje nós fizéssemos uma roda aqui de conversa, né, pastor? Quanta coisa Deus fez por nós. Glória a Deus. Em toda a nossa vida, às vezes nós focamos tanto nos problemas e esquecemos tanto daquilo que Deus fez por nós. E eu fiz um pequeno esboço aqui, eu coloquei para nós refletirmos o que é um testemunho. E a gente escuta muito: vai dar um testemunho, vai testemunhar, né? Testemunhar é contar aquilo que viveu de experiência no mundo espiritual, né? Contar dos acontecimentos sobrenaturais, das experiências com Deus. Vamos ler Lucas 8:39. Um dos irmãos poderia ler para nós? Pode ser sentado mesmo, irmão Sebastião? Poderia ler para nós Lucas 8:39? Quem achar primeiro? Glórias a Deus. Esse versículo ele narra o encontro de Jesus com um homem possuído por demônios, que é curado. Torna para a tua casa e conta quão grande coisa te fez Deus. Ele foi pregando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém, obrigado, pastor. Então esse versículo ele narra esse encontro desse homem possuído por demônios. Ele se encontrou com Jesus e Jesus o curou. Mas Jesus disse para ele: volta para a tua casa e conta aquilo que eu fiz. Este homem passou a testemunhar aquilo que Jesus fez por ele. E ele se afastou e começou a proclamar o milagre que Jesus havia operado na vida dele. Aleluia. Eu quero ler também Salmos 45. Salmos 45 diz: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Oh, aleluia! Você já parou para meditar nesse versículo de Salmos? O salmista está proclamando que muitas são as maravilhas do Senhor. Aleluia! Alguns exemplos, nós podemos citar alguns exemplos daquilo que o Senhor faz por nós todos os dias, não é? Quantos livramentos já tivemos? Quando estamos viajando, nós moramos, eu e meu esposo moramos por alguns anos em Chapecó. E quantos livramentos o Senhor nos deu? Irmão Sebastião, quantos livramentos o Senhor nos deu quando nós vínhamos para Curitiba, voltávamos para lá. Um dia o meu esposo estava fazendo ultrapassagem e estava vindo um carro e o nosso carro era motor fraco, quase não deu tempo a ultrapassagem, mas o Senhor não permitiu que nada acontecesse. Nada aconteceu ali naquele momento. Tantos outros livramentos que às vezes a gente até acaba esquecendo, né? Quantas doenças nós já fomos curados? Algumas aconteceram milagres espontâneos, outras Deus usou os médicos. Hoje mesmo à tarde eu fui acometida de uma dor de cabeça. Eu cheguei aqui na igreja, ainda estava com dor de cabeça, e agora não estou sentindo dor de cabeça. Aleluia! No momento que eu peguei esse microfone aqui para falar, Glória a Deus. eu senti o alívio na minha cabeça. Glória a Deus. São pequenas coisas, mas é algo que nos incomoda.
É difícil nós transmitirmos uma palavra sentindo dor de cabeça, os irmãos que pregam, que louvam, sabem disso. Então Deus está presente aqui neste lugar. A mão dele está agindo sobre nós. Glória a Deus, que nós possamos abrir o nosso coração nesta noite e dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantos amigos bons Deus nos dá. Tudo isso é coisa boa que recebemos do Senhor. Né? Você já parou para pensar os amigos, a família que o Senhor nos deu? A água, o alimento, o nosso pão de cada dia, o trabalho. Tenho certeza que quando o irmão Sebastião convidar alguém para dar um testemunho de hoje em diante, você vai levantar, erguer a tua mão e falar: eu tenho algo para falar. Vai guardando aí na tua memória tudo que o Senhor fez por você. Aleluia. Mas o maior dom que Deus nos deu foi a vida. Glória a Deus. E aqui eu quero entrar no grande testemunho que Deus fez na minha vida. Eu posso dizer para os irmãos que Deus me deu vida por 3 vezes. Daí vocês vão perguntar: como assim, irmã Jocely, Deus te deu vida por 3 vezes? A primeira vida que Deus me deu foi o meu nascimento. Quando nasci já foi um milagre. A minha mãe conta, eu não me lembro, mas a minha mãe conta que o meu parto foi um parto difícil quando eu nasci. Eu já nasci passando da hora, estava toda roxa. Então, ali Deus me deu vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu tinha 2 anos e 7 meses de idade, nasceu a minha irmã. E eu me tornei uma criança muito irritada. Minha avó me levou ao médico e descobriram que eu tinha uma doença cardíaca, que é uma doença que o coração da criança se chama persistência do canal arterial. O coração vai crescendo. E se não fosse o fato da minha irmã ter nascido e eu ficado irritada e a minha avó ter sido tocada para ir até o médico, eles não descobririam o problema. Então eu vim, meus pais moravam no interior do Paraná na época, então eu vim para Curitiba, eles me trouxeram para Curitiba, eu fiz uma cirurgia ali no hospital Pequeno Príncipe e eu dei alta, não me recordo agora quanto tempo eu fiquei ali, mas foi rápido, foi feita a cirurgia, ficou ali 48 horas na UTI para acompanhar, e eu dei alta e eles me levaram, foram para a casa dos meus tios que moravam aqui. Acho que tinha passado 1 semana, minha mãe e meu pai contam isso, tinha passado 1 semana, e os meus pais decidiram que iam regressar para o interior do Paraná. E nesse dia eu comecei a passar mal, me levaram na farmácia e o farmacêutico falou: olha, leva ela para o hospital porque isso não é coisa para nós resolvermos. Quando os meus pais chegaram comigo no hospital, o médico disse: se tivesse demorado mais 5 minutos, ela não teria mais vida. Aleluia. Mas o Senhor não permitiu. Glória a Deus, essa foi a 2ª vez que Deus me deu vida. Eu internei ali no hospital, eu estava tendo uma parada cardíaca, fiquei 2 meses hospitalizadas e depois dei alta. E hoje estou aqui para testemunhar que Deus é grande e que Deus faz milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fez milagres, Ele faz milagres, Ele fará milagres. Através da nossa vida. Aleluia, Deus faz milagres. Bendito seja Deus.
E o terceiro grande milagre da vida, mais uma vez aconteceu comigo. Eu e meu esposo estávamos morando em Chapecó. Isso se deu em início da pandemia, 2018, 19. O início da pandemia foi em 2019, março de 2019. Sim. Março de 2020. Nós estávamos morando ali em Chapecó e o meu esposo, nós recebemos um convite para estar cooperando com os irmãos em Erechim. Foi sábado e domingo, nós pregamos, o Jeremias pregou, eu veio lá na igreja de Erechim, uma das congregações. Quantos irmãos conhecem Erechim, Rio Grande do Sul? Fica bem pertinho de Chapecó, Santa Catarina, é oeste de Santa Catarina. E na volta para casa, eu comecei a passar, saindo de Erechim domingo à tarde, voltando para Chapecó, eu comecei a passar mal no caminho. Eu devo ter comido algo lá que estava com alguma bactéria, algum vírus, e eu comecei a passar mal e eu jogava para fora tudo aquilo que eu havia comido e eu não conseguia beber água para me hidratar. E o Jeremias vinha dirigindo e parando, eu passando mal, ele dirigindo e parando. E assim nós fomos vindo, até que chegou em Chapecó, eu estava totalmente desidratada, provavelmente porque não tinha mais nada no meu estômago. E eu sei que nós chegamos em Chapecó. Isso está bem vivo na minha memória. Eu subi as escadas, lá em Chapecó tem o Hospital Unimed. Pela misericórdia de Deus, o trabalho do meu esposo permite que nós tenhamos um plano de saúde. Nós chegamos direto no Hospital Unimed, ele me largou na porta e foi estacionar o carro. E eu só disse para a enfermeira, falei assim, me socorre que eu estou passando mal. E ela já correu, trouxe uma cadeira de rodas para eu sentar. E ali já me levaram correndo para o pronto-socorro, nem esperaram para fazer ficha nem nada. E me colocaram na maca. E tiraram o meu sangue. Nisso o meu esposo já tinha entrado. Vieram tirar o meu sangue e levaram para fazer exames. Ainda não podiam me medicar porque não sabiam o que eu tinha. E ali eu comecei a passar mal. E eu comecei a tremer e a minha pressão subia. E eu passei muito mal ali. E de repente, o meu corpo todo começou a gelar lá nos pés. Começou a gelar. E eu falei para o meu esposo, falei, amor, eu não vou aguentar. E daí as enfermeiras trouxeram coberta e foram me cobrindo. E eu mal, e fui literalmente sentindo o gelo da morte, naquele momento. E começou a gelar desde os meus pés, foi subindo, de repente eu senti o gelo até aqui, o meu pescoço. Mas desde que eu comecei a passar mal, eu comecei a clamar ao Senhor. Ainda eu nem estava gelada quando eu já estava orando e pedindo para Deus ter misericórdia. Naquele momento até pensei no Jeremias, falei, Senhor, não tem nenhum parente aqui em Chapecó. Claro, eu esqueci dos amigos, nós já tínhamos feito vários amigos, o Jeremias não ia ficar sozinho. Mas a verdade é que eu não queria partir naquela hora. Aleluia. Eu falei, Senhor, eu comecei a negociar com Deus, falei, Senhor, o Jeremias vai ficar aqui sozinho, vai ser muito triste para ele, Senhor. Aleluia. E o Jeremias virou para a parede daquele hospital e começou a orar, a clamar ao Senhor. Irmãos, só quem esteve nessa situação, que sabe o que é
passar pelo frio da morte. Aleluia. Eu quero fazer um parênteses aqui para os irmãos. Quantos irmãos têm o costume de orar e pedir para Deus que quer viver experiências com Ele? Quantos aqui costumam orar assim? Porque, irmãos, eu era assim, ó, todas aquelas bênçãos que eu já recebi do Senhor, tudo aquilo que eu já vivi, mas aqueles dias atrás, lá em Chapecó, eu lembro que eu dobrava o meu joelho e eu falava: Senhor, é muito bom nós ouvirmos testemunhos dos irmãos contando as maravilhas que o Senhor faz. Mas eu quero viver experiências com o Senhor. Cuidado, irmão. O Senhor escuta a nossa oração e Ele permite que nós vivamos experiência. Mas às vezes as experiências nos dão um susto. Né? Eu falava: Senhor, quero viver experiências. E o Senhor permitiu. Aleluia. E eu vivi essa experiência. Aleluia. Naquele momento foi bem difícil essa experiência. Mas hoje, logo que passou, eu vejo que ela serviu para acrescentar a minha fé e para me colocar mais perto de Deus. E para eu não ter dúvida de saber quem é o Deus que eu sirvo. Porque às vezes o inimigo quer colocar no nosso coração dúvidas, não é? Dizer: será que o céu existe mesmo? Será que essa Bíblia é real? Será que milagres acontecem? Ou será que foi só lá no tempo de Jesus? Não, os milagres acontecem, Deus é real. Aleluia. Então, voltando para o testemunho, quando eu estava ali, que eu senti o gelo da morte, de repente foi ficando tudo branco, tudo muito branco. E naquele momento, aleluia, naquele momento, a única coisa que veio na minha mente, aleluia, escute a voz do Senhor nessa noite através desse testemunho. A única coisa que veio no meu coração naquele momento foi isso: você tem algo contra alguém? Há alguma mágoa no teu coração? Alguém que você não perdoou? Foi só isso. Aleluia. Eu olhei para o meu esposo e falei: amor, eu estou em paz. É tão rápido, irmãos, passa uma reflexão na mente. Eu creio, se eu tivesse algo contra alguém, eu ia lembrar naquele momento. E eu falei para ele: amor, fique em paz, porque eu estou em paz. Está tudo bem comigo. Aleluia. Eu falei: se o Senhor me levar agora, eu estou em paz. Aleluia. Aleluia. Glória. O Senhor pergunta nessa noite para você: e você? Se o Senhor te chamar agora, está tudo bem com você? Ou existe alguma mágoa aí no teu coração? Aleluia. Alguém que você precisa perdoar. Alguém que você precisa incluir no teu coração nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é amor. E aqueles que amam ao seu próximo, eles amam a Deus. E diz também que sem amor nós não podemos ver